amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, 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 te amo más que a mi vida. Olá, meus queridos hermanos, amigos, bendiciones a todos, que Dios vos bendiga. Nosotros empezamos en este momento lo que estamos arrancando desde la semana pasada, todos los jueves, la Escuela Bíblica Cristiana. Y estamos estudiando los temas concernentes a la escatología con una temática, el destino de los salvos. Y nos toca hablar hoy los temas concernentes las señales de la venida de Cristo. Pero antes queremos empezar con un momento de oración y después la lectura de la palabra de Dios y enseguida nosotros ya arrancamos com esse estudo. Esperamos que você, meu querido irmão, minha querida amiga, possa estar com sua Bíblia neste momento, desde sua casa, recordando que estamos realizando isto porque estamos nesse processo de quarentena e para resguardar as vidas de los hermanos, de las hermanas, cumprindo também com os protocolos que nos é oferecido por el gobierno. Nesse caso aqui em Paraguai, nós aún continuamos transmitindo nossos cultos online e dentro das medidas, cumprindo com os requisitos e os espaços concernentes a los cultos. Pedimos vossas orações, não somente por Paraguai, mas também por todas as nações do mundo, que este momento em que o mundo está vivenciando hoje, nós podamos passar e quitar aprendizagens deste momento, valorando principalmente estes momentos em que nós praticamente lo perdemos delante da pandemia, pero sobretudo valorando também a família, valorando a Deus, valorando a igreja, a comunidade, ajudando-nos uns a los outros. E queremos começar orando por sua vida e por sua família. Senhor Deus e Padre, em nome de Jesus, queremos agradecer-te por esta oportunidade que tu nos concedes, Senhor, de estarmos em tu casa, nesta grande oportunidade, reflexionando um pouco mais sobre os temas concernentes, meu Deus, de este
este momento tão especial para a tua igreja, Senhor. Qual é o destino dos salvos que vai suceder quando sonar a trompeta, tanto com a igreja como também, Senhor, com o mundo? Adentramos, Senhor, em temas importantes que nos ajudará a compreender mais tua palavra e a aclarar dúvidas concernente a estes princípios. Pedimos tus bendições sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes, vamos escutar uma breve alabança e em seguida volveremos. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, ministra. De madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela, tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu Muito bem, queridos, volvemos para dar continuidade ao nosso estudo. Em esta oportunidade, lhe invito a que você abra sua Bíblia aí para compreendermos o texto base em que nós estamos estudando, analisando, desde Mateus capítulo 24
e versículo de número 3. Vamos ler alguns versículos. Mateus capítulo 24, versículo 3, adelante, disse assim: E estando ele sentado no monte de los olivos, os discípulos se acercaram à parte, dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal habrá de tu venida e del fim del siglo? Muito bem, queridos, esse é o texto base que nós estamos reflexionando a temática, e hoje queremos abordar justamente esse tema: señales antes de la venida del Senhor Jesucristo. Aunque el Senhor Jesús no reveló el día y hora de su venida, en el sermón profético en que nosotros estamos leyendo, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, ele mencionou várias señales que iban a ocurrir en el mundo antes de este grande dia, ¿verdad? E del mesmo modo, os apóstolos também mencionaram várias señales que iam preceder este dia glorioso para todos aqueles que são salvos na persona do Senhor Jesus e que esperam esta bendita promessa gloriosa para a amada igreja. E nós temos que saber as señales que vão anteceder a venida do Senhor Jesucristo. Estes dias de pandemia, nós observamos, escutamos e assistimos muitas pessoas falarem de diversas formas sobre este tema, a causa da pandemia e o juízo final para as nações, para o mundo, para as pessoas. Eu sempre tive o cuidado de estudar esse tema porque há várias correntes, há várias doutrinas. Obviamente, nós que temos credo das Assembleias de Deus, creemos de outra forma, temos nossas correntes doutrinárias, e justamente sobre estes pontos é que nós estudamos, analisamos desde uma perspectiva teológica pentecostal esta temática tão importante para a igreja. Obviamente, o tema do arrebatamento ou rapto da igreja é um tema demasiado, como posso dizer, complexo, porque habla-nos do futuro, coisas que vão suceder, coisas que aún está para acontecer, verdade? Claro que dentro da perspectiva bíblica, já todas mencionadas, mas para nós são coisas que vão acontecer. E não podemos determinar quando, como e quando isso vai suceder. E é justamente sobre este ponto em que nós adentramos, basicamente, sobre o primeiro ponto que queremos abordar é justamente no Sermão del Monte, de los Olivos, os signos que Cristo apresenta sobre sua venida. O sermão profético de Jesus no Monte de los Olivos se deu baseado em 3 perguntas ou 3 dúvidas que os discípulos tinham. Eles fazem a seguinte pergunta: diz-nos, quando serão estas coisas? E que señal habrá de tu venida e el fim del mundo? São 3 perguntas em uma só, verdade? Que chamam-nos a atenção quando estudamos esse tema. Jesus, então, mencionou uma série de signos que vão ocorrer no mundo antes de sua venida. E se lemos os versículos posteriores, a partir do versículo 4, ele vai falar de primeira coisa, que nadie vos engane, porque vão venir falsos cristos, falsos profetas,
Também vai haver hambruna, epidemias, terremotos, aumento da iniquidade, o enfriamento do amor, entre tantos outros. Aunque estes signos estão mais especificamente relacionados com a segunda venida do Senhor Jesucristo, é dizer, com a volta com o rapto glorioso da igreja, e você pode contemplar isso em Mateus capítulo 24 e versículo 40, quando o próprio Jesus disse: então estarão dois no campo, el uno será tomado e o outro será deixado. Podemos dizer que também ocorrerá este momento, justamente, o rapto da igreja. É justamente este momento onde duas pessoas vão estar em um ambiente, no trabalho, na escola, na faculdade, onde seja, que um será quitado e o outro quedará. Isso vai ser um fenômeno que vai acontecer em todo o mundo. E é justamente nos dias atuais que a igreja deve estar atenta a esses signos. Quais são estes signos? Quais as señales que temos disponíveis para que nós los sepamos e estemos preparados para este grande dia? Segundo o pastor Claudio Honor de Andrade, ele disse o seguinte: são o cumprimento fiel de las profecias bíblicas em los sectores mais diversos de la vida religiosa, política e social de la humanidade, assim como en el contexto de los fenômenos naturais. E nesse contexto, podemos dividir isso em três objetivos. Primeiro, alerta a igreja sobre a proximidade do regresso de Cristo. E hoje, mais que nunca, nós devemos estar atentos a isto. Mais que nunca, nós devemos estar com nossos olhos fijos sobre estas señales, sobre este alerta que está tão iminente para a igreja do Senhor Jesucristo. Segundo, advierte a los não creyentes para que se arrepientam e participe do rapto da igreja. É também uma invitação para a igreja, para que a igreja continue predicando o evangelho, anunciando as boas novas, a fim de que as pessoas possam acercar-se a Cristo, conhecendo como verdadeiro, suficiente Salvador, e assim pode também participar do rapto da igreja. Em terceiro lugar, mostra a soberania de Deus sobre todas as coisas, sempre tomando em primeiro lugar o reino de Deus. E aqui nós adentramos em las señales religiosas. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 5, Jesus menciona os falsos cristos. A aparição de estes falsos cristos é um presságio, já era uma advertência em aqueles tempos, aí no período de Cristo, agora mais que nunca. Han surgido muitas pessoas que han dicho que são o Cristo, o Salvador, ou que sua igreja é a única que salva, ou é a única que é a detentora de la salvação, ou é a única igreja que é capaz de conduzir as pessoas à la salvação. Por exemplo, em 1982, ha aparecido um senhor chamado Henrique Cristo. Ele fundou uma ordem chamada Suprema Universal de la Santíssima Trinidade. Ele se veste de uma túnica branca, tem uma capa roja, uma corona de espinas em sua cabeça. Aparece em vários meios de comunicação, dando várias entrevistas,
e enganando a muitos, hablando de sua missão. Ele confessa que era um homem pecador. Aí já se empieza o problema, porque Cristo, Jesus, não foi um homem pecador. Ele ha vencido o pecado por nós, porque nós não o podemos vencer. Nós somos limitados, e a causa de nossa limitação impedia-nos que nós pudéssemos volver à comunhão com Cristo, com Deus. E este elo, quando Jesus, allá na cruz do Calvário, entrega sua vida, ele automaticamente paga a deuda de nossos pecados, e nós, por meio de ele, nós somos salvos em Cristo Jesus. Este Senhor ha enganado a muitos, afirmando que és el Cristo. Pero Jesus advertiu muito sobre este tema, que vendriam muitos em nome de ele, dizendo que era ele. E a igreja também deve estar atenta a este processo. Depois teremos os falsos profetas, mencionados em Mateus capítulo 24, versículo 11. Se um profeta é um mensageiro divino ou um porta-voz de Deus, por lo tanto, um falso profeta é justamente alguém que habla em nome de uma outra pessoa, de uma maneira enganosa e fraudulenta. Em Deuteronômio, capítulo 18, e versículo 21 e 22, já havia uma advertência por meio de Moisés ao povo de Deus sobre essas questões. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. E disse: E se dijeres em tu coração, como conoceremos a palavra de Jeová, não ha hablado? Se o profeta hablar em nome de Jeová, e não se cumprir o que digo, nem acontecer, és palavra que Jeová não ha hablado. Com presunção lá hablou el tal profeta, não tenhas temor dele. Miren que já havia uma advertência al pueblo de Deus para que tuviera el cuidado com as pessoas ditas profetas. Sabíamos, ¿verdad? Ou seja, o povo de Deus sabia quem era o verdadeiro profeta. E essas profecias se cumpriam. E para os dias de hoje, a igreja deve ter justamente este cuidado em estar atenta, estar celosa por el dom da profecia, mas também saber quem está profetizando, como está profetizando, se está de acordo à palavra de Deus. Tudo isso são coisas que nós devemos observar, porque justamente nesses 3 meses foram tantas profecias enviadas nos grupos, que se tivera cumprido pelo menos 1% de êxito, agora a igreja já estava descendo, o mundo já havia se destruído. E nós devemos ser conscientes dessas questões. Jesus falou isso, Marcos relata em capítulo 13, versículo de número 22. Marcos, capítulo 13, os irmãos que nos acompanham, que nos seguem, não se preocupem, porque a mim, quando se trata de estudo, me gusta muito ler a Bíblia. Se estamos estudando a Bíblia, temos que ler a Bíblia, verdade? E assim comparar o que estamos dizendo com a palavra de Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 22, disse: Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e harão sinais e prodígios para enganar, se fosse possível, a los escolhidos. Se fosse possível. Por que não é possível?
Porque quando tu e eu estamos atentos a estes princípios, não seremos enganados. Outra señal en el meio religioso es la apostasia. Quisera que você abra sua Bíblia em 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, donde o apóstolo Pablo vai dizer: pero o Espírito disse claramente que em los postreros tempos algunos apostatarão de la fé, escuchando a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, se vamos a 2 Timoteo capítulo 4 e versículo 3, 2 Timoteo capítulo 4 e versículo 3, o mesmo apóstolo vai dizer: porque vendrá tempo quando não sofrirão la sana doutrina, senão que tendo começou de ouvir. Sabe, aquelas pessoas que estarão incomodadas de ouvir a sana doutrina. E vai dizer: senão que tendo começou de ouvir, se amontonarão maestros conforme as suas próprias concupiscências. Imaginem-se, queridos. A apostasia vem do termo grego apo, que significa afuera, e istemi, que significa colocar-se, e significa retirada ou abandono premeditado e consciente da fé cristiana. E no Antigo Testamento, a apostasia ocorreu principalmente quando Israel deixou de servir e adorar ao Deus verdadeiro, cambiando o sistema monoteísta, adorando ao único Deus, e começou a adorar, a ser imagens a outros deuses, como nas outras nações, e estas mesmas ensinanças Cristo ha traído para nós, para que nós não o hagamos. E no Novo Testamento, o término apostasia aparece 2 vezes como um princípio de cortar a relação salvadora com Cristo, ou para apartar-se da união vital com Ele. Veamos isto em Hechos, capítulo 21. E versículo 21, quando o doutor Lucas escreve Hechos, capítulo 21, versículo 21. Pero se lhes há informado enquanto a ti que enseñas a todos os judíos que estão entre os gentiles a apostatar, a cortar, a ser livre do vínculo vital. É o significado da palavra apostatar aqui, dizendo-lhes que não circuncide a seus filhos, nem observe as costumes. Podemos também ler outro texto que habla sobre isso em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e versículo de número 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: nadie os engane em nenhuma maneira, porque não vendrá sem que antes venga a apostasia. Essa apostasia é justamente aquele término que habla do corte da relação personal com Cristo. É quando uno deixa a fé, aparta-se da vida com Cristo e corta o vínculo. É mais ou menos quando um ninho nasce de sua mamá
y se corta el cordón umbilical. Es más o menos esto. Cortou aquele vínculo uterino que tinha a madre com a criatura e agora o vínculo com a fé, a pessoa se torna um apóstata. Por lo tanto, apostatar significa rechazar depois de haver creído em las enseñanzas de Cristo e chegar a crer em doutrinas contrárias, incluso deixando de crer em Deus. A apostasia só é possível para aqueles que han experimentado a salvação e estes han apartado-se, han deixado de seguir. Vamos ver Hebreus capítulo de número 6. Hebreus capítulo de número 6, versículo 4 a 5. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e gustaram do dom celestial e foram hechos participantes do Espírito Santo, e asimismo gustaram de la buena palavra de Deus e los poderes del siglo venidero, e recayeron, e se apostataram, sejam outra vez renovados para arrependimento, crucificando de novo para si mesmo al Hijo de Deus e exponiendo-lhe ao vitupério. Aunque a apostasia também ha ocorrido, e no passado podemos contemplar isto entre vários irmãos e irmãs, principalmente nesse período da pandemia, onde muitos deixaram sua fé, com medo, com temor, outros não, outros continuaram firmes. E o mais interessante, os que estavam apartados, estavam débeis na fé, estão voltando à casa paterna. E isso é o mais interessante. Outra classe de señales que a Bíblia menciona com respeito à religião está relacionada aos burladores. O apóstolo Pedro predijo que nos últimos dias surgiriam escarnecedores que caminhariam de acordo a sua própria luxúria e negariam a venida do Senhor Jesucristo. Está escrito isso em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. E o que é burlar-se nesse contexto? Significa escarnecer, criticar, ridicularizar. Mire que coisa, irmãos. Se miramos o contexto de Hebreus, analisando o que Pedro está dizendo, uma pessoa que agora está apartada, torna-se um escarnecedor, volvendo às coisas atrás e apartando-se do princípio da salvação. É interessante, queridos, porque o próprio texto de Hebreus está dizendo, no versículo 4, que é impossível nos que foram já iluminados e gostaram, experimentaram, tiveram a presença do Espírito Santo e agora recaíram, deixaram para trás. Aí tornam-se essas pessoas burladores, e só pode burlar o Espírito Santo, a palavra, a igreja, ou todo o que acontece na vida espiritual, justamente aqueles que conheciam ou conhecem a palavra do Senhor. Agora, as señales em la área social, desde que o mundo é mundo, desde quando Adão pecou e desde quando há o aumento da humanidade, el hambre ou la hambre, la hambruna, ela está presente no meio da humanidade. O próprio Senhor Jesus disse que quando se acercasse aqueles dias, em Mateus capítulo 24, versículo 7,
a hambruna seria mais grande. Disse, porque se levantaria nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes e hambres. Estamos vivenciando um momento na humanidade, na história da humanidade, em que mais de 800 milhões de pessoas têm hambre no mundo. São 60 milhões de pessoas que aún vão morrer de hambre. Estima-se que 30 pessoas morrem por minuto a causa da hambruna. E que 60% dos africanos têm menos alimentos disponíveis na quantidade diária, segundo as Nações Unidas. Outra evidência na área social são as epidemias. Nunca houve na história da humanidade o que está acontecendo nesses últimos anos. Pero esta é uma señal que Jesus havia falado. Estar aqui. Jesus disse que plagas ou epidemias ou pestes, dependendo da versão que você tenha, vendria a assolar, a atormentar a vida das pessoas. Apesar de los avanços tecnológicos, do conhecimento farmacológico, dos científicos estão cada dia mais sábios neste sentido, sempre nós estamos à mercê de uma nova epidemia ou de uma nova enfermidade. Enfermidades que antes estavam controladas, como a febre amarilla, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde falou que a tuberculose está volvendo com mais força, a malária e tantas outras já desconhecidas, como por exemplo, Covid-19. 2003 para cá já tivemos enfermidades que vêm trazendo sérios danos às vidas das pessoas e na economia e várias outras enfermidades que han assolado a humanidade. Essas são algumas señales que nós devemos observar. Señales na área política, guerras e rumores de guerras. Outro signo da venida do Senhor Jesucristo. Conflitos entre as nações. Recentemente, as nações, uma das nações de Coreia bombardeou a outra e empieza um sentimento de temor entre aquelas nações, a guerra política entre China e Estados Unidos. Todo isto são señales que estão evidentes para a igreja e que nós devemos estar atentos. Nunca na história da humanidade, do homem, ha se invertido tanto dinheiro na fabricação de armas mais potentes, em armas, em bombas atômicas, em armas nucleares. Se todo esse dinheiro fora revertido para a hambruna, por exemplo, não havia mais pessoas com hambre no mundo. Pero mire que o conceito de proteção das nações ha generado um sentimento de autodefesa em cada uma, e assim cada um está invertindo cada dia mais em seu poder bélico. Outras señales que estamos vivenciando são os terremotos e as inundações. Jesus também falou sobre isso, que próximo aos fins dos tempos, terremotos e muitas outras coisas haveriam de acontecer. Desde o século I até o século XVI, houve menos de 10 terremotos a cada 100 anos. No século XVII, houve 10 terremotos, o que indica um aumento significativo. No século XIX, se registraram 15 terremotos na Terra.
En el siglo XX, el número de sacudidas sísmicas aumentou casi 100 por ano. E entre 1970 a 1979 ocorreram 1.153 terremotos. Em los últimos anos, estima-se que vão ocorrer ou estão ocorrendo entre 300.000 a 500.000 terremotos a cada ano. Obviamente, nós outros não percebemos porque não temos o maquinário para identificar, mas aqueles que trabalham estudando isto, os dados estão aí disponíveis nas redes sociais. Outra señal evidente para a igreja respeito à política é o regresso de Israel a sua terra, profetizado em Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 28. Obviamente não vamos ler, mas você pode anotar e estudar. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a 28. Em um sermão profético, Jesus disse: mira, a higuera e todos os árvores, quando começam a brotar, ustedes mesmos sabem ao que verão está cerca. Lucas capítulo 21, versículo 29 a 30. El regresso del pueblo judío a Israel é uma señal muito grande para a igreja. É uma señal de los fines de los tiempos, aunque usted não lo crea. Debido ao rechazo del Mesías, Deus permitiu que Jerusalém fora destruída no ano 70 depois de Cristo, pero em 1948, depois que as Nações Unidas reconheceu Israel como uma nação, Israel empieza a volver a sua nação, os povos empiezam a volver a esta casa, e isso foi profetizado em Isaías capítulo 66 e versículo 8, quando ele disse: poderia nascer uma terra em um dia, nasceria uma nação de uma vez, pero Sião deu a luz e já deu a luz a seus hijos. Queridos, são señales de la venida del Senhor Jesucristo e que nós outros devemos estar listos e preparados para este momento. Outros signos que vão acontecer. A Bíblia menciona outros signos de los tiempos finales, tales como o progresso científico identificado em Daniel capítulo 12 e versículo 4, o aumento da iniquidade e, consequentemente, a falta de amor, identificado em Mateus capítulo 24 e versículo 12. Tempos difíceis e laboriosos para as pessoas. Isso está em 2 Timoteu capítulo 3, versículo 1 a 5, e Santiago também, capítulo 5, versículo 1 a 8. Persecuções físicas, ideológicas, principalmente persecuções ao povo de Deus. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos que nos veem e nos assistem nesse momento. Se pensamos que o que vai suceder daqui por diante são tempos mais fáceis, estamos enganados. É necessário nós outros estarmos atentos, vigilantes, como disse Marcos capítulo 13, a partir do versículo 32, quando Jesus dá a ordem, conta uma história de uma parábola, comparando a este momento como um homem que se foi lejos, pero antes de isso, deu ordens. E estas ordens foram para que cada um cuidasse da obra do Senhor. Pero antes destas ordens, há duas advertências por duas vezes: vigiar e orar.
vigiar e orar. Há um versículo 33 de Marcos 13, disse: mirar, velar e orar. Mirar, velar e orar. Queridos, que tu mire as coisas que estão acontecendo. Que tu esteja velando, cuidando de tu vida, de tu família, de tu casa, de tu igreja, de tus responsabilidades como crente e, sobretudo, orando em todo o tempo. Nesse momento, quero orar por sua vida. Padre, graças te damos por este momento em que tu nos concedeu, em que podemos, Senhor, aprender um pouco mais nessa segunda classe, Senhor, da Escola Bíblica Cristiana. Ajuda-nos a observar e a mirar as señales que estão se cumprindo dia após dia, Senhor. E aprender com isso, Senhor, a sermos santos, a santificar-nos mais e a estarmos listos, Senhor, para aquele grande dia. Oh, meu Deus, se existe algum irmão ou irmã que está, Senhor, fraco, que está débil em sua fé, Senhor, te pedimos que tu ajude, que tu dê forças, que tu dê ânimo, para que eles sigam adelante, Senhor, servindo-te com alegria e com amor e com dedicação, Senhor. Padre, te pedimos, ajude-nos, mire com misericórdia a nossa nação Paraguai, mire com misericórdia o Brasil, os países que compõem a América Latina e todas as nações do mundo. Padre, em nome de Jesus, seja com todos nós outros. Amém e amém. Que Deus vos bendiga.